Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Humildade e Sabedoria. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos episódios mais sombrios e controversos da história cristã, a traição de Judas Iscariotes a Jesus Cristo. Você já se perguntou o que levou um dos 12 apóstolos mais próximos de Jesus a cometer um ato de traição tão devastador? Qual foi a motivação por trás de sua decisão? Como esse ato de traição moldou o destino de Jesus e impactou o mundo para sempre? Prepare-se para uma análise detalhada e reflexiva sobre uma das figuras mais enigmáticas do Novo Testamento e o legado que sua traição deixou para todos nós. Então, se você está pronto para entender mais sobre essa história e descobrir como ela pode ressoar em nossas vidas hoje, continue conosco até o final deste vídeo. Conheça Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é tradicionalmente identificado como natural da cidade de Queriote, na Judéia. O nome Iscariotes é geralmente interpretado com o significado homem de Queriote, diminuindo sua origem. Queriote é mencionado na Bíblia em Josué 15, 25 como uma das cidades da tribo de Judá. Origem e significado do nome. A origem de Judas e o significado de seu sobrenome têm sido objeto de diversas interpretações. Natural de Queriote. A interpretação mais comum é que Iscariote significa homem de Queriote, o que sugere que Judas estava oriundo da cidade de Queriote, localizada na região sul da Judéia. Esta identificação é significativa, pois a maioria dos outros apóstolos de Jesus eram da Galileia, diferenciando Judas como o único judeu de uma região mais ao sul. Quem eram os pais de Judas Iscariotes? Os pais de Judas Iscariotes não são mencionados especificamente na Bíblia. No entanto, ele é frequentemente referido como filho de Simão, em algumas passagens, o que nos dá um vislumbre limitado sobre sua linhagem. Por exemplo, em João 6, 71, lemos: ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Embora fosse um dos 12 apóstolos, mais tarde haveria de traí-lo. Essas referências a Simão, pai de Judas, são praticamente as únicas informações diretas que temos sobre sua família imediata. A falta de informações sobre os pais de Judas pode ser vista como uma reflexão do objetivo maior dos textos bíblicos: enfatizar os eventos e as lições espirituais, em vez de fornecer biografias detalhadas de todas as figuras mencionadas. A história de Judas é contada de uma forma que destaca a traição e suas implicações teológicas, deixando os detalhes pessoais de sua vida em segundo plano. O que Judas Iscariotes fazia antes de conhecer Jesus Cristo? Antes de conhecer Jesus, Judas Iscariotes era uma figura sobre a qual a Bíblia não fornece muitos detalhes específicos. No entanto, podemos reunir algumas informações contextuais e algumas interpretações tradicionais sobre sua vida antes de se tornar um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Judas vivia em um período de grande agitação política e social na Judéia, sob a ocupação romana. Como muitos judeus da época, ele poderia ter sido influenciado por ideologias que buscavam a libertação do domínio romano. Alguns teólogos sugerem que Judas poderia ter sido um zelote ou simpatizante deste grupo, que era conhecido por seu fervor nacionalista e desejo de libertação. Os zelotes eram um grupo radical que se opunha fortemente ao domínio romano e estava disposto a usar a violência para alcançar a independência. Eles acreditavam que a terra de Israel deveria ser governada apenas por judeus e que a ocupação estrangeira era uma afronta à soberania de Deus. Este fervor nacionalista e a disposição para ação direta os tornavam uma força influente, embora controversa, na sociedade judaica da época. Como foi que Judas Iscariotes conheceu Jesus Cristo, e como ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos? Judas Iscariotes é conhecido principalmente como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, e seu encontro com Jesus está associado ao início do ministério de Jesus e à formação do grupo de 12 discípulos. A Bíblia não fornece muitos detalhes específicos sobre o momento exato em que Judas conheceu Jesus, mas é possível inferir alguns aspectos com base nas Escrituras e no contexto histórico. Escolha dos apóstolos. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Segundo os evangelhos,
Jesus escolheu os 12 apóstolos depois de passar a noite em oração. Em Lucas 6, 12 e 13, vemos que Jesus passou a noite em oração no monte e, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles para serem apóstolos. Judas Iscariotes foi um dos escolhidos nessa seleção. Contexto histórico e cultural. Judas Iscariotes era um judeu e provavelmente conhecia Jesus através da sua reputação e ensino em Judeia e Galileia. É possível que Judas já estivesse familiarizado com Jesus antes de ser chamado para ser um dos 12 apóstolos. Motivação e contexto de escolha. Alguns estudiosos acreditam que Judas pode ter sido atraído pelo ministério de Jesus devido à sua mensagem e ao potencial de um novo reino, mas a Bíblia também indica que ele teve motivações pessoais e, eventualmente, se deixou levar pela avareza, o que mais tarde o levou a trair Jesus. Em resumo, Judas Iscariotes conheceu Jesus como parte do grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e ajudar no seu ministério. A relação de Judas com Jesus se desenvolveu ao longo do tempo, mas os detalhes exatos do seu primeiro encontro não são amplamente documentados na Bíblia. Na última ceia, foi o momento em que a história apresenta o maior traidor. É a hora em que Jesus Cristo anuncia que será traído por Judas Iscariotes. A última ceia aconteceu na noite anterior à crucificação de Jesus, na qual ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Foi o momento de despedida e preparação para o sofrimento e morte iminentes de Jesus. Quando Jesus chega à mesa com os discípulos, ele realiza um ato simbólico de humildade e serviço. Lava os pés dos discípulos. João 13, 1-17. Este ato é uma lição sobre o serviço e a humildade que ele deseja que seus seguidores pratiquem. A revelação da traição. Durante a refeição, Jesus anuncia que um dos discípulos o trairá. Isso causa grande agitação entre os discípulos, que começam a perguntar quem seria o traidor. Jesus revela que é aquele a quem ele dará um pedaço de pão após tê-lo molhado no prato. Este pedaço de pão é dado a Judas Iscariotes. Mateus 26, 21, 25, Marcos 14, 17 e 21, Lucas 22, 21, 23, João 13, 21, 30. A identificação de Judas. No Evangelho de João, Jesus diz explicitamente que Judas é o traidor. Após receber o pão, Judas imediatamente sai para cumprir seu plano de traição. João 13, 27 e 30. Este é um momento crucial, pois Jesus indica que Judas é o traidor de maneira clara para os outros discípulos, que não percebem imediatamente a gravidade da situação. Judas decide trair Jesus por uma quantia de 30 peças de prata. Seu motivo exato não é totalmente claro, mas é interpretado como ganância ou um descontentamento com o ministério de Jesus. Judas Iscariotes vai até os líderes religiosos e oferece revelar onde Jesus se encontrava. O beijo no jardim do Getsêmani. Jesus estava no jardim do Getsêmani, quando Judas chega com uma multidão armada, enviada pelos líderes religiosos. Ele se aproxima de Jesus e o saúda com um beijo, indicando que esse era o Messias. Um gesto que na época era um sinal de respeito e amizade, se tornaria a maior traição da história. Quando Judas se aproxima e o beija, Jesus o chama de amigo e pergunta: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Esta pergunta ressalta a profundidade da traição de Judas, que usou um gesto de afeição para cumprir sua traição. Após a prisão de Jesus, Judas se arrepende e tenta devolver o dinheiro, mas os líderes religiosos rejeitam o retorno. Em desespero, Judas se suicida. Mateus 27, 3-10. Conclusão. A última ceia é um dos eventos mais profundos e emblemáticos da vida de Jesus Cristo. Este momento não apenas marca a preparação para o sacrifício que Jesus estava prestes a enfrentar, mas também é um ponto de reflexão sobre a traição e a redenção. A revelação da traição de Judas Iscariotes na mesa de ceia é um lembrete poderoso de que, mesmo em momentos de intimidade e comunhão, o mal pode se infiltrar. A decisão de Judas de trair Jesus por 30 peças de prata nos faz refletir sobre as nossas próprias escolhas e os valores que orientam nossas ações. Por outro lado,
A instituição da Eucaristia por Jesus simboliza o amor imensurável e o sacrifício que ele estava prestes a fazer por toda a humanidade. O novo mandamento de amar uns aos outros assim como ele nos amou nos convida a viver uma vida de serviço, humildade e compaixão. Neste contexto, a última ceia nos oferece lições valiosas: a importância do serviço altruísta, a necessidade de vigilância contra a traição e a centralidade do amor incondicional em nossas vidas. Ao refletirmos sobre esse evento, somos chamados a examinar nossos próprios corações e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, promovendo a humildade e a sabedoria em nossas ações diárias. O canal Humildade e Sabedoria agradece a todos por assistirem e refletirem conosco. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que buscam inspirar e transformar vidas. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.